Salve, salve rapaziada! Esse é o curso 5 Elementos, oferecido pela Associação da Cultura Hip Hop de Esteio, em parceria com o IFSUL Campus de Sapucaia. Então se inscreve no canal, aciona o sininho e fica por dentro das aulas da oficina sobre o hip hop. Salve, salve rapaziada! Hoje a gente está num cenário aí um pouco diferente, porque estou em reforma aqui em casa e por conta disso aí eu vou ter que improvisar do jeito que dá. E também queria informar que a gente teve alguma alteração aí no nosso planejamento dentro da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e a gente inverteu os dias da videoconferência, certo? Antes era às quintas-feiras, às 18 horas, agora a gente vai fazer às quartas-feiras, às 18 horas, certo? E o vídeo também vai mudar de horário, vai ser de terça para quarta, né, à meia-noite, em vez de quarta para quinta, certo? Hoje, rapaziada, a gente vai aprender um pouco dos conceitos musicais que eu acho que é muito importante pra gente ter de base, né? A gente não pode esquecer aí que rap é música. Muitas pessoas falam, mas ele é músico ou ele é MC? Não, se ele é MC, ele é músico, né? Por mais que talvez não saiba algum instrumento e tal, mas ele continua sendo música. Então a gente tem que ter esse conhecimento básico aí para a gente poder dar continuidade no nosso desenvolvimento, certo? Então, antes de mais nada, rapaziada, existe uma coisa chamada métrica, certo? Mas a métrica a gente pode ver como uma métrica poética, que é uma coisa, e a métrica musical, que é outra, que é o que a gente vai falar hoje aqui. A métrica poética a gente vai tratar em outra aula, e hoje a gente vai dar uma atenção. Aí meu cachorro passando aí, mano. E hoje a gente vai dar atenção mais à métrica musical, certo? Quando eu estou falando de métrica musical, eu estou me referindo aos tempos musicais. A gente pode ter músicas que tem 4 batidas, que tem 3 batidas. A gente vai chamar de 4x4, 3x4 ou 7x4. E quando a gente determina isso, né, isso tem a ver com o ritmo, né? Isso vai ditar ali qual vai ser o tempo do ritmo e tal. Vocês têm que pensar que para a gente verificar esses tempos, a gente usa um conceito que envolve pulsos e silêncios e pausas, né? Então, se é 4x4, que a maioria das músicas que existe aí, que está rolando no mercado, são 4x4, a maioria dos raps, né? Isso aí já é um padrão comum, assim, né? A gente vê outros tempos de outras músicas, no jazz, a galera explora bastante isso dos tempos, né? Mas no 4x4, que é o rap, nós teríamos 4 pulsos. E entre um pulso e outro, a gente vê que tem um espaço igual, né? Então isso é interessante a gente perceber, tá ligado? Esses espaços, né, mano? Então se são 4, são 4 pulsos com os espaços de intervalo, 4 espaços, porque a gente está já vendo o próximo número 1, né? O próximo pulso número 1, desses 4 que se repetem, né? Então a gente representa esse tempo, dessa forma, 4x4. Certo, rapaziada? Então isso é a métrica musical. Para começar a fazer uma música já tem que determinar qual vai ser a métrica, isso é fundamental. E não é comum a gente ver rap de 3 tempos ou de outros tempos, mas também isso não é motivo para a gente não fazer, a gente não explorar isso. Então, determinada métrica da música que a gente está trabalhando, a gente vai ter que ver a velocidade delas, certo? E para a gente ver a velocidade da música, a gente usa um termo que é muito conhecido entre os DJs e todos os músicos, que é o BPM, certo? Que ele representa batidas por minuto. Então, que batidas são essas? São justamente os pulsos que eu falei para você, certo? Então, esses pulsos, a gente tem um BPM de 90 BPM, que é uma média boa aí do boom bap, vamos dizer, 80 e poucos, 90, dentro dessa área. Então, a gente tem 90 batidas por minuto. Então, quando passa 1 minuto de música, essas batidas que eu falei para vocês bateram 90 vezes. Então essa é a velocidade da música. Uma música que tem mais batidas por minuto, ela vai ser mais rápida, porque vai caber mais batidas dentro daquele mesmo período de tempo. Então isso é muito importante. Determinou a métrica musical, depois vocês vão determinar a velocidade da música de vocês. Então depois de a gente determinar a métrica, determinar o BPM,
da música que a gente está trabalhando em questão, é legal a gente entender o conceito de compasso, certo? Então, o compasso a gente determina, é um período, né, que tem algumas batidas, dependendo da métrica, batidas e silêncio, certo? A gente identifica o compasso quando, vamos dizer, uma frase ou um loop, né? Quando a gente completa um loop, certo, rapaziada? Quando o tema daquele compasso, a gente vê que tem uma repetição, ou ele entra em um novo loop, né? Então a gente determina o compasso a partir disso. Se a gente está falando que é uma 4x4, a gente poderia pensar assim, né? Nesse tempo de 4 tempos assim, e aí fechou um compasso, aí começa de novo, né? Tem compassos que são mais extensos. Esse mesmo número de 4x4, eu posso fazer uma outra releitura, entendeu? Por exemplo, se ele tá 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então isso seria dobrar, né, o tempo. Então a gente pode, dependendo da música, a gente tem uma interpretação diferente do que é um compasso dentro dela e de quantos pulsos tem dentro, certo? Então dentro da estrutura da música, a gente também tem, vamos dizer, pilares, da mesma forma que eu falei para vocês, como a letra, tem a métrica, o flow, tem o conteúdo, que é a semântica, e tem a fonética. Dentro da música a gente também tem esses conceitos, né? Não os mesmos, é lógico, mas a gente também tem alguns conceitos que formam ali a música, né? Então o primeiro deles que eu vou falar para vocês é o ritmo, certo, rapaziada? E o ritmo vai de encontro aí com essa parada da métrica musical, né? E, e também vai de encontro com aquilo que eu falei para vocês da questão dos pulsos e dos silêncios, né? Porque dentro desse compasso, né, que eu falei para vocês que tem 4 tempos, por exemplo, a gente pode fazer vários ritmos ali dentro. Então, né, não tem uma regra para dizer onde é que vai o bumbo da bateria, onde vai a caixa. Então a gente pode fazer vários ritmos. A gente pode representar o ritmo em vários instrumentos, né, mas normalmente na música quem determina ali mais comumente, vamos dizer, o que vai ser o ritmo é a bateria. A bateria tem muito esse papel, tanto no bumbo, na caixa, onde que tu vai colocar esses acentos, né? Mas também ali no hatch, né? Que são os pratos, né? Aquilo ali também determina o ritmo, né? Porque ele fica dançando ali entre o bumbo e a caixa, né? E além do ritmo, a gente também tem a harmonia, certo, rapaziada? A harmonia vai de encontro com o campo harmônico. Então, quando a gente determina, por exemplo, uma nota, um campo harmônico, vamos dizer o campo harmônico de Dó maior. Então, existem algumas notas que compõem esse campo harmônico. Se a gente tocar outras, a gente vai estar saindo desse campo harmônico. Claro que se a gente for analisar alguns estilos de música, como o jazz, que eu gosto de citar, o pessoal usa isso de forma bem criativa, né? Consegue transitar entre um campo harmônico e outro em espaços pequenos de tempo. E o campo harmônico, cara, ele vai dizer muito de como vai ser o terceiro pilar, que é a melodia. E a melodia se dá por, vamos dizer, uma frase que fica por cima do campo harmônico, certo? Essa frase ela pode ser tanto de instrumentos, como ela pode ser também de voz, né? Que não deixa de ser um instrumento também. Então vai muito de encontro a isso, né? E no campo harmônico, por exemplo, a gente tem o Dó maior, estou dando um exemplo mais simples, né? A gente tem essas outras notas que estão dentro da escala de Dó maior. E normalmente a harmonia a gente vai tocar mais de uma nota, né? A gente vai fazer, por exemplo, um teclado, tu faz uma cama, então tu já determina ali como é que a melodia vai se dar em cima, como é que ela vai deslizar em cima dessa cama. E a melodia normalmente é uma nota que vai mudando, né? Ela tem uma linha, vamos dizer, assim como o canto. O canto eu estou emitindo uma nota por vez, né? Eu não tenho como emitir 2 notas ao mesmo tempo, né? Como se fosse no teclado ou no piano, você está tocando vários acordes, várias notas para criar um acorde, mas uma dessas notas que tu está tocando vai ser, vamos dizer, a melódica.
Então a gente pode também fazer a harmonia junto com uma melodia e as duas conversarem juntas. Mas não necessariamente a nota que está fazendo a melodia precisa estar dentro do acorde em questão que a gente está tocando. E uma coisa também que eu falo, que não existe lei, não existe regra para a gente fazer música, né? O que existe são parâmetros e é interessante a gente conhecer o básico para do básico a gente começar a construir outras coisas em cima. E outro parâmetro também que eu acho interessante, que muitas vezes não é citado dentro desses pilares da música, seria a timbragem, certo, rapaziada? A timbragem, né, já diz o nome, tem a ver com timbre. Então, por exemplo, eu posso fazer a nota dó, a nota ré em qualquer instrumento e cada instrumento vai ter um timbre, vai ter um som característico, né? Às vezes a nota é a mesma, né? Então eu posso tocar um dó maior no violão e um dó maior na guitarra e o timbre vai ser diferente, o som do violão é diferente do som da guitarra. E da mesma forma a gente consegue também aplicar isso para a voz, né? Isso é muito claro. Quantos artistas a gente vê que canta a mesma música, tá repetindo as mesmas notas exatamente como é. Porém, essa galera que canta essa música, outros artistas também podem cantar a mesma nota, a mesma música, só que cada um vai ter uma voz diferente. Então vai ter um timbre de voz diferente. Então é interessante também a gente ver a timbragem, que na minha opinião, se a gente for comparar com os pilares da rima que eu tinha falado para vocês, tem muito a ver com a fonética, né? Na minha cabeça, a fonética dos versos é parecido no contexto do verso com a timbragem dentro do contexto da música em geral. E aí pra gente chegar no rap, sabe, pra gente tentar aplicar todos esses conceitos no rap, na verdade não tem como não aplicar porque é música, mas vocês têm que entender, rapaziada, que o papel do MC dentro de uma letra, ele vai muito de encontro com a melodia. Porque, por exemplo, se a gente está fazendo um solo de guitarra, esse solo naquele momento é a melodia daquela parte da música. E quando a gente está cantando rap, a gente está em cima da harmonia, a gente está dentro de um ritmo e a gente está fazendo uma linha de palavras. Então é como se fosse um solo de rimas, né? Um solo com a voz. Então é muito importante a gente ter essa visão e até quem produz instrumentais é interessante ter essa visão também, porque vocês vão ver que na aula de produção musical, quando a gente está criando um instrumental, a gente tem que fazer com que os instrumentos conversem, né? Então muitas vezes é interessante, na hora que a linha de baixo está falando, o outro instrumento dá uma segurada, faz uma cama, e aí na hora que o baixo dá uma sossegada dentro do mesmo compasso, vamos dizer, um outro instrumento responde, e isso vai muito de encontro com o papel do beat e do MC. Então é interessante quando a gente for criar o instrumental saber que vai ter um MC que vai rimar ali em cima, vai estar solando em cima, né? Então a gente não pode colocar muitos elementos que entrem em conflito, né? E não que a gente não pode, a gente não deve, mas a gente pode fazer o que a gente quiser e deve fazer o que a gente quiser para conseguir aí buscar uma originalidade melhor na nossa música. Então a dica que eu dou tanto para quem é MC ou quanto para quem é produtor musical, está começando, é levar em consideração a estrutura toda da música. Vocês que estão escrevendo, vocês têm que ter essa consciência de que vocês estão solando e de que vocês são um instrumento que está fazendo a melodia naquele momento. E o produtor musical vai ter que entender isso para criar o instrumental da melhor forma. E é importante todo o MC se ver como músico e estudar música em geral, se aprofundar, porque isso vai dar mais visão para vocês quando vocês forem compor a parada e também, pô, vai só acrescentar aí na capacidade de vocês vão ter menos limitações na hora de compor e isso é muito importante, né? A gente tem que se ver como músico, mesmo que a gente seja MC, mesmo que ainda não toque um instrumento, é interessante a gente ter essa visão,
porque todo MC que também faz beat, ele vai ter uma visão da música maior, e mesmo que ele não faça, é interessante ele saber como é que é esse processo, até para ele conseguir se comunicar com o produtor musical, né? E outro ponto interessante que vai de encontro com o que eu falei na segunda aula, que tem a ver com o conteúdo, é que quando a gente está solando com palavras, quando a gente está fazendo rap, as palavras já existem, né, mano? Então o desafio muitas vezes é tentar fazer essas frases, né? Quando eu estou falando de frases, não só de frases de palavras, mas frases de ritmo, de melodia, né? Tá, 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 tá. Eu sei que eu falei. Olha aí, né? Peguei uma frase de samba qualquer, inventei agora, mas a gente cria uma estrutura antes e tenta botar as palavras dentro depois. E isso é um desafio, né, mano? Às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas não cabe naquela estética. Então a gente tendo esse entendimento, a gente vai saber equilibrar os dois lados e chegar num resultado final com muito mais clareza e muito mais rápido também, né? Para quem ainda não se inscreveu, é só vocês entrarem no link que está na bio do perfil da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio no Instagram e fazer a inscrição. Para quem se inscrever, vai ganhar um certificado de participação, vai receber os links dos vídeos em primeira mão e, além do conhecimento adquirido, vai ter direito a um atendimento psicológico por uma psicóloga da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio. Tudo isso via internet e gratuitamente.